Amado Senhor, agradecemos imensamente o contato que temos com a espiritualidade mais elevada nesta casa de fé e misericórdia, recebendo os fluidos balsâmicos e salutares que reajustam nossas forças fluídicas, espirituais, mas também podem realinhar os nossos pensamentos, para que possamos compreender adequadamente o tema desta noite. Solicito a presença do mentor amigo e que Erasmo esteja me instruindo no trabalho edificante, que tudo transcorra com paz e muita harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema De Volta à Vida Espiritual. Vamos trabalhar com o Livro dos Espíritos nas questões 166 até 170. Lá Kardec fala para nós que a alma faz uma jornada evolutiva, progressiva, e por isso reencarna por inúmeras vezes. Em decorrência da morte do corpo físico, que pode acontecer por envelhecimento, por enfermidade, até mesmo por acidentes, o corpo físico morre e a alma volta à vida espiritual. Permanece ali determinado período de tempo que será adequado para cada um, para cada evolução específica. E, em alguma ocasião oportuna, deverá regressar à vida corporal, deverá reencarnar novamente. Receberá um corpo físico novo, completamente formado para ele, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o corpo antigo. É uma nova vida, um novo ponto de partida. Por isso, Kardec diz que o objetivo da reencarnação é o melhoramento progressivo da humanidade. Ainda diz que a cada nova existência o espírito progride. E quando ele já se libertou de todas as suas imperfeições, ele não vai mais ter a necessidade de passar por provas na carne. Na sua última reencarnação, ele será denominado espírito puro ou espírito bem-aventurado. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo 2, Kardec diz que o homem ele tem um sentimento inato do futuro. Todos nós temos uma sensação de que existe vida depois da morte do corpo físico. Nós podemos não ter esta certeza. Muitos ainda dizem assim para nós: e como é que você sabe disso? Como é que você está me falando que existe vida depois da morte, reencarnação? É verdade. Nós podemos não ter essa certeza, mas temos um sentimento inato. O homem tem uma intuição de que a morte não é o fim. Mas todos nós teremos temor da morte. Isso por efeito da sabedoria divina. Nós vamos ter o instinto de conservação. Desde muito pequeninos, todos nós temos este instinto de conservação que é completamente necessário, porque desta forma nós conseguimos permanecer até o momento que está traçado pela espiritualidade. Sem isso, o homem poderia deixar esta vida prematuramente e então negligenciaria o seu trabalho, que é adequado para o seu adiantamento aqui na Terra. Este instinto de conservação, como eu mencionei, permite que estejamos encarnados até o dia certo. Lembremos, está lá no Livro dos Espíritos, todos nós temos o dia certinho do nosso nascimento e o dia exato do nosso desencarne. Então, dia de nascimento e dia de morte, todos nós já temos. É como se nós tivéssemos comprado uma passagem de ida e de volta. Então, isso não pode mudar, a não ser em casos raríssimos. Será modificado, mas é um caso raro. Todos os outros casos, deu aquele dia certinho de retornar, nós iremos retornar para a pátria espiritual. A gente até brinca, fala assim, você está preenchendo a sua mala? Você já está fazendo a sua mala tem que estar cheia de coisas boas. Então você vai fazendo essa mala durante toda a sua existência,
colocando nesta mala os seus afetos, as suas virtudes, eliminando os seus vícios físicos e morais. Então você coloca algumas coisas boas, tira outras coisas que você não tem que levar de jeito nenhum, para que, chegando aquele dia, tudo esteja pronto para nosso retorno à vida espiritual. Kardec ainda diz que nós temos o medo da destruição do nosso corpo. E também o secreto desejo da sobrevivência da alma velado pela incerteza. Neste ponto específico, o mentor ainda pede para dizer: é natural, quando nós estamos envelhecendo, vamos olhando no espelho, nós percebemos a ruga, o cabelo branco, e nós podemos falar: ah, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Umas dores articulares. E aí você, o que está acontecendo? Aí fica assim meio assustado, né? Acho que eu tenho que procurar um médico, o que está acontecendo comigo? Estou insegura. É completamente normal. Nós temos o medo da destruição do nosso corpo. Então, novamente, está ligado com esta nossa necessidade de permanecermos vivos, com a nossa vitalidade completa. Então, é natural este nosso sentimento de medo e de receio. À medida que nós vamos compreendendo a vida futura, nestes nossos estudos, num bate-papo, nos cursos que nós temos aqui na casa, nós vamos obtendo a certeza da imortalidade da alma, o medo da morte diminui. Isso tudo leva ao desenvolvimento do homem e também à aptidão para se desligar da matéria. E nós vamos falar mais sobre isso no decorrer deste estudo. Por quê? Em algum momento nós regressaremos e teremos que estar o mais tranquilos quanto for possível. Mas, no livro Céu e Inferno, no capítulo 1, Kardec vai falar mais sobre isso. Que história é essa, Paula, de estar calma no momento do meu desencarne? Existe isso? Sim, existe. As pessoas que falaram mais sobre o assunto, e o mentor está falando assim: olha, vocês já perceberam como existe um grande tabu para a gente estar falando sobre a morte? Não é? Se você for prestar bem atenção, as pessoas não costumam falar sobre a morte. Então ainda é um grande tabu. Isso faz com que muitos, vivenciando uma enfermidade, idade avançada, tenham ainda mais medo. Todas as vezes que eu falo sobre isso, eu lembro do meu avô, é inevitável. Porque meu avô estava com 97 anos e ele falava assim: eu estou muito mais perto da morte do que da vida. A qualquer momento eu posso partir e eu quero falar sobre morte. Por que ninguém quer me ouvir? Por que ninguém quer conversar sobre isso comigo? E todas as vezes que ele chamava um filho, um neto, para falar sobre morte, ninguém queria ouvir, porque são católicos, né, dona Sônia? E aí eles falavam assim: não, para com isso. Para de falar de bobeira, de morte, a gente não quer ouvir falar, vamos mudar de assunto. Mas ele precisava falar, ele queria falar. E aí chegava a neta espírita. Ele precisa falar sobre, vô, adoro falar de morte, vamos falar de morte, vô? Eu tenho tanta coisa para te contar, vô, que eu estou aprendendo. Então, meu vô falava comigo sobre a morte. Conversando, ele foi assimilando algumas questões que os nossos irmãos católicos não estudam, não observam. E ele foi ficando cada vez mais tranquilo. Depois de 3 anos de bate-papo, pegou bem aquela fase da pandemia, a gente já tinha falado tanto, que ele estava realmente muito mais tranquilo, mais sereno, não estava tão confuso e agitado em relação à morte. Realmente, depois daqueles 3 anos, a morte veio e meu vozinho estava tranquilo, lúcido e esclarecido. Kardec, então, no capítulo 1 do livro Céu e o Inferno, vai trazer para nós uma distinção entre 2 tipos de desencarne. O desencarne daquele homem que teve uma vida material e sensual, sempre muito apegado à matéria, se preocupando porque precisa comprar uma casa maior, precisa trocar de carro, a sua posição no emprego, os seus títulos, o seu corpo físico, vaidoso, fazendo cirurgias reparadoras o tempo inteiro, completamente desnecessárias, mas fazendo. Então, muito apegado à matéria, tendo 3, 4 mulheres, se envolvendo com todos, sexualmente falando, este homem vai ter um tipo de desencarne.
Já as pessoas que estão mais ligadas à espiritualidade, eu vou dizer todos nós que estamos aqui num feriado prolongado, falando sobre a espiritualidade, aqueles que são estudiosos, aqueles que são médiuns, trabalham na causa nobre de servir os seus semelhantes, todos estes vão ter outro tipo de desencarne. Então, para aquele homem que teve uma vida material e sensual, Kardec diz, o espírito se prende à vida corporal. Durante toda a sua existência, nada viu além da matéria. Após a morte, ao invés de se separar do corpo físico, esse espírito vai resistir com todas as suas forças para permanecer ainda no corpo. Ele vai prolongar esta luta por dias, semanas ou meses. Ele não tem toda a lucidez. Então vamos imaginar. O que é que acontece com o corpo físico alguns dias depois da sua morte? Ele entra em estado de decomposição. Sendo assim, o espírito que ainda está insistindo em permanecer dentro deste corpo, ele vai sentir todos os efeitos da decomposição do seu corpo. Então, isso é um sofrimento muito grande para este espírito. Ele vai ter esta perturbação depois da morte do corpo, mas Kardec diz que esta perturbação começou muito tempo antes da sua morte. Era uma pessoa inquieta, que não tinha paz por causa das suas grandes necessidades materiais. Sempre aflito para ter isso, para ter aquilo, para ser isso, para ser aquilo. Por isso a sua perturbação é de antes da morte do corpo físico. Tem incerteza do futuro, o que aumenta a sua angústia. Quando a morte chega para o corpo físico, apenas para o corpo físico. Então, não é o fim. Ele sente que vive, mas ele está tão confuso, ele não sabe se é uma vida material ou se é uma vida espiritual. Então, nós conseguimos perceber aqui os infortúnios, o desequilíbrio, os transtornos deste espírito, exatamente porque ele teve uma existência toda ligada apenas à matéria. Já o homem que teve uma vida espiritualizada, mesmo nos casos de doenças mais cruéis, os laços fluídicos que prendem o espírito ao corpo são fracos. Por quê? Ele sempre se elevou no contato com os seres de luz. Então, os laços que prendem o espírito ao corpo, sendo fracos, eles se rompem sem grandes abalos no momento deste desencarne. Ele tem confiança no futuro, vai encarnar a morte como uma libertação e os males como provas. Tem calma e resignação que vão abrandar o seu sofrimento. Depois da morte do corpo físico, ele não vai ter nenhuma reação dolorosa. Então ele vai sentir está livre, disposto e até mesmo alegre, justamente porque ele não sofre mais. Então vejam a diferença discrepante entre aquele que teve uma vida material e aquele que buscou, mesmo na carne, ter uma vida espiritualizada. Kardec diz: para realizar a depuração, nós devemos reprimir as más tendências e vencer as nossas más paixões. É por isso que a gente está sempre falando da reforma íntima, que inclusive deve ser diária. Por isso, a pedido de Santo Agostinho, no final do dia, nós vamos analisar tudo o que nós fizemos e nós percebermos que fizemos algum ato falho. Amanhã é um novo dia, dia de renovação, dia de retomar todo o nosso intuito de sermos pessoas melhores. Nós devemos ver vantagens na vida futura, na vida depois da morte. Termos aspirações, nós devemos crer nela e compreender com lógica, razão e bom senso toda a grandeza, bondade e justiça de Deus. Todas as vezes que eu estou trabalhando com este tema, o mentor fala: olha, mas que história é essa de ter aspirações na vida futura? E é assim que nós trazemos uma reflexão. Se eu perguntar hoje para vocês, e nós estamos aqui falando de morte de uma forma muito tranquila e equilibrada, e eu perguntar assim: olha,
Um dia nós vamos regressar para a pátria espiritual. O que você pretende, o que você deseja encontrar no mundo espiritual? Todos vocês vão pensar em alguma coisa. Eu, que já dei essa palestra outras vezes, meu mentor já me fez pensar nisso, eu sempre me lembro daqueles que partiram. Eu tenho no mundo espiritual, já mencionei meu avô querido, eu já falei da minha mãezinha, minha avó que foi uma criatura maravilhosa, estão todos na pátria espiritual. Então eu, Paula, se eu desencarnar amanhã, hoje à noite, sei lá, né, dona Sônia? Quando eu desencarnar, a minha primeira aspiração é me encontrar com estes entes queridos e, de repente, renovar o meu sentimento com um forte abraço. A minha segunda aspiração é poder continuar os meus estudos sem as barreiras do corpo físico. Ler à vontade, estudar à vontade, continuar aprendendo. Então, estas são as minhas aspirações para a vida futura. Tenho certeza que vocês, pensando desta forma, também têm algumas aspirações. Então, é desta forma que Kardec nos leva a pensar. E diz que a alma se eleva pelo contato com o invisível. E desta forma, todas as vezes que nós estamos em oração, que nós estamos aqui na casa, tentando receber estas inspirações dos nossos espíritos protetores, novamente os médiuns, todos os trabalhadores que estão aqui servindo de assistentes para os trabalhadores mais elevados do plano espiritual, todas as vezes que fazemos isso, nós nos elevamos e nós enfraquecemos os laços fluídicos que prendem o nosso espírito ao corpo. Assim, nós operamos o primeiro desligamento parcial. Quando chegar o dia do nosso regresso, estes laços estarão fininhos e vai ser fácil rompermos estes elos e adentrarmos o plano espiritual. Vai facilitar a nossa passagem para o plano espiritual. Kardec ainda afirma que a perturbação acontece para todos nós. É uma incerteza, são questionamentos, confusão mental depois do desencarne. O tempo de perturbação vai depender da natureza e do valor moral de cada um de nós. Para entendermos melhor esta parte de perturbação, eu indico o livro Passageiros, não sei se alguém já assistiu, e aí lá vocês vão observar como é essa questão do desencarne e a confusão mental que eles têm após um acidente de avião. Já dei um spoiler. Fica aí, Passageiros. Eu trouxe um livro para estudo. Está aqui o Espiritismo Aplicado de Eliseu Rigonati. Ele é maravilhoso, principalmente para quem está começando aqui no Espiritismo, mas ele vai trabalhar para fecharmos esta palestra. Ele fala sobre a classificação dos nossos pensamentos. São 3. Pensamentos glorificados, raciocinados ou inferiores. Os pensamentos glorificados partem de sentimentos mais elevados como amor, paz, perdão, sentimentos de altruísmo, de sacrifício e renúncia. Eles estão sempre de acordo com a lei divina, com o evangelho de Jesus. Geram ações e trabalhos nobres que vão beneficiar a nossa família, também a nossa pátria e a humanidade de forma geral. Sentimentos raciocinados são aqueles que surgem quando nós temos o desejo de bem cumprirmos as nossas obrigações diárias. Tratam da parte material da existência, como trabalho, conforto, progresso material e de ganhos, mas sempre com honestidade. Agora, os pensamentos inferiores, eles são originados das paixões e vícios. São pensamentos que estão ligados a ódio, raiva, maldade, perversidade, mentor. Também aqueles sentimentos de ambição, vingança, inveja, crimes. Estes são pensamentos inferiores. Mas o mentor ainda está dizendo aqui, todas as vezes que nós estamos envolvidos com noticiários da guerra, criminalidade, filmes de terror, todos estes pensamentos que trazem para nós grandes tragédias, estes pensamentos são inferiores. E por que a gente está falando de tudo isso? Porque os pensamentos que nós mantemos enquanto encarnados vão determinar a posição que nós vamos assumir no mundo espiritual depois de desencarnarmos.
Eu já ouvi muita gente dizendo que todos aqueles que desencarnam têm que passar uma temporada no umbral. Alguém aqui já ouviu isso? E aí, diante deste estudo aqui, a gente percebe que não é bem assim que funciona. Seria injusto diante da lei aquelas pessoas ligadas a grandes trabalhos nobres e humanitários ter que passar ali pelo umbral. Vamos imaginar, segundo este escritor, que o pensamento é vibração mental. Quando nós pensamos, nós irradiamos energia pura. Isso gera estranhos filamentos que se entrelaçam. Estes filamentos, eles têm uma vibração própria e muito natural. Inclusive tem cor, tem luz. Esta cor varia do escuro ao claro mais brilhante. Este livro tem todas as cores e os seus significados. Por exemplo, a cor lilás, quando com sinceridade elevamo-nos em adoração à divindade e dedicamo-nos à religião e cultuamos o Pai Celeste. É a cor da adoração, da religião e do culto. Então, todos aqueles que estão se elevando junto comigo neste trabalho, estão vibrando e irradiando esta luz lilás. Então, estes pensamentos que habitualmente nós mantemos enquanto encarnados vão determinar a posição que estaremos habitando no mundo espiritual. Porque estas faixas mentais, elas também são regiões do mundo espiritual. Aqueles que têm pensamentos glorificados e raciocinados produzem zonas luminosas onde gravitam as esferas felizes. Agora, aqueles que estão habituados com os pensamentos inferiores vão formar as regiões sombrias e trevosas nas quais falta luz e sobra sofrimento. E assim nós trazemos a reflexão de hoje. Eu disse, a gente não sabe do dia de amanhã, mas a certeza que um dia a morte vem. Para todos nós. Nós somos espíritos eternos, nos despojaremos deste corpo físico e regressaremos para a pátria espiritual. Mas para onde nós iremos? É a pergunta que não quer calar. Vai depender das nossas obras, pensamentos, palavras e ações que desenvolvemos durante toda esta jornada. Tudo que eu fiz durante mais de 40 anos aqui encarnada vai determinar para onde eu serei encaminhada depois do meu desencarne. Por isso é importante sabermos quais são os seus pensamentos. Você está envolvido habitualmente com pensamentos glorificados? Porque você está sempre vibrando paz, alegria e otimismo? Você está sempre envolvida com ações nobres para beneficiar sua família? Ou será que seus pensamentos são raciocinados? Você é uma pessoa que levanta bem cedinho, vai para trabalhar, se esmera para realizar o trabalho de cada dia, para ganhar o seu pão com a maior honestidade, porque você quer realmente que a sua família fique bem, que ela fique confortável? São pensamentos raciocinados. Mas será que você está envolvido com aqueles telejornais, aquela coisa sangrenta que só traz desastre e agonia? São pensamentos inferiores. Cuidado, nós temos que ter controle dos nossos pensamentos. Encarnados precisam cuidar de elevar o seu padrão mental. Mas principalmente para os irmãozinhos desencarnados que estão me ouvindo neste momento, nós precisamos também continuar cuidando destes pensamentos. Por quê? Controlar os pensamentos no mundo espiritual é de fundamental importância. O pensamento impulsiona o espírito. Então, que possamos estar controlando estes pensamentos para que estejam vibrando de forma elevada, para que isso traga para nós paz, conforto e possa preparar uma morada muito tranquila e harmoniosa. Eu agradeço imensamente pela oportunidade que tive de realizar o trabalho edificante com vocês. Façamos a prece final. Neste momento, nós rogamos aos seres mais iluminados, os trabalhadores do Senhor, que estejam conosco, iluminando os nossos pensamentos, para que tenhamos forças morais de agir contra as sombras,
contra as trevas, dissolvendo quaisquer inquietações ou angústias, trazendo para nossa alma a paz do amado Mestre Jesus, pensamentos luminosos e radiantes de Jesus atuando, de braços abertos, distribuindo suas palavras de paz, de fé e de esperança, que possamos levar esta calmaria para os nossos lares, distribuindo para todos aqueles que estiverem conosco, tendo a certeza de que o Pai cuida de cada um de nós. Graças a Deus e a Jesus. Paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento.